Olá galera do Delphi, eu sou Samuel David, popularmente conhecido como Muca. Eu vou falar um pouco das gambiarras que encontramos, fazemos e em alguns momentos da história somos designados a resolvê-las. Convido a todos vocês para conhecerem os Gambibusters, os caça-gambiarras. Vou falar rapidamente sobre mim. Eu faço parte do programa de MVPs da Embarcadero, sou Delphi Master Certified e instrutor oficial Delphi no Rio Grande do Sul pelo Centro de Treinamento Aquasoft. Também sou coordenador do grupo de usuários do Rio Grande do Sul, o famoso DUG RS, que esteve meio completamente parado em 2014, mas que para 2015 promete voltar com tudo. Não temos datas confirmadas ainda, mas no nosso primeiro evento contaremos com a ilustre participação do nosso grande companheiro de Delphi, Kelver Merlotti, ex-gerente de treinamentos e serviços da Embarcadero do Brasil e coordenador editorial da Active Delphi, que está vindo literalmente de Malicuia para o sul do Brasil e vai nos ajudar a deixar esse que é um dos mais importantes grupos de Delphi do planeta melhor ainda. Certo, Kelvin? Então, siga o DUGRS no Facebook e aguardem grandes novidades para o próximo ano. Voltando para o nosso foco principal, a ideia dos Gambibusters é tirar uma onda das gambiarras que nos deparamos no dia a dia. Vamos ver alguns exemplos de que a grama do vizinho nem sempre é tão verdinha como achamos. Acredito que todo mundo concorda que ao desenvolver um sistema, acredito que todo mundo concorda que desenvolver um sistema é caro, leva tempo e precisa de dedicação. Isso significa que um sistema legado custou caro, levou tempo e talvez não tenha tido tanta dedicação assim. Mas de qualquer forma, esses sistemas são bem valiosos. Eles exigiram esforços e exigiram investimentos. Muitas vezes, programadores começam a codificar bem, mas com o tempo, a pressão, a falta de motivação acaba fazendo com que esses programadores comecem a ficar mais desleixados. E se vocês acham que programar bem vai trazer fama e glória, esqueça. Agora, pode ter certeza que suas gambiarras serão amaldiçoadas por toda a eternidade. O programador só é lembrado mesmo quando o sistema para, não é verdade? E cuidado, porque as gambiarras elas sempre voltam para assombrar seus programadores. Você pode até pensar que é só um ifzinho, que logo que é só uma mexidinha, mas logo você vai ter que mexer lá de novo e a coisa vai tomando proporções cada vez maior. Quando a gente se dá conta, o monstro é gigantesco. Ninguém quer abandonar o seu sistema por causa das assombrações das gambiarras. É preciso exterminá-las. As gambiarras aparecem das mais diferentes formas. Parece que nessa hora a criatividade humana realmente não tem limites. E na maioria das vezes, uma gambiarra não aparece sozinha. Elas andam sempre em bando. Os Gambibusters criaram um catálogo de gambiarras e nós vamos dar uma olhadinha nelas e vamos aprender a identificá-las e como exterminá-las. Vamos começar nosso catálogo de gambiarras pelo Stay Puppet. O Stay Puppet é uma gambiarra visual onde formulários ou data módulos passam a ter uma quantidade gigantesca de componentes. Um exemplo clássico é quando o programador não quer criar um formulário para uma determinada tela de apoio e cria um panel para substituir essa janela. Em um primeiro momento, o Stay Puppet até pode parecer inofensivo. A gente, por exemplo, bota o panel lá, cria uma janelinha, só para dar um aviso. De repente já bota outro panel com um calendário para o usuário selecionar. E assim vai aumentando. Conforme ele vai crescendo, as dificuldades vão aparecendo. Tudo isso proporcional ao seu tamanho. Vamos dar uma olhadinha em um formulário que eu criei exclusivamente para essa situação. Ele é baseado em uma consultoria que eu fiz para uma empresa, onde o programador ele optou por utilizar panels ao invés de formulários. Dá para ver nitidamente
né, que ao invés de então de se dividir o sistema nesses vários formulários, a gente não, né? A empresa optou por utilizar diversos painéis como se fossem janelas. Então, se a gente quer, por exemplo, se eu quiser mexer em algum desses painéis, quiser, preciso interagir com esse aqui, o que será que ele é? Ops, perdi ele. Vou fazer o seguinte, vamos aqui no Structure e vamos dar uma olhada. Eu consigo mexer neles, mas eu tenho que, toda hora, dar um break to front neles. Aqui, cadê você? Aqui. Aqui. Break to front, e aí eu consigo mexer nele. Aqui. Break to front, vou pegar outro aqui. Break to front, aí eu consigo visualizar. Lembro que na época ele me disse que alguém falou que utilizar menos formulário deixaria o sistema mais leve. Galerinha, a questão é que realmente, se você tiver um sistema pequeno, ele vai ter poucos formulários, né? Mas colocar todo o seu sistema em um único formulário não vai melhorar a performance dele. Quando construímos um sistema, é como se ele fosse um trem. Cada formulário dá para considerar como um vagão. Ter 10 vagões de um tamanho e um vagão do tamanho dos 10 vai dar no mesmo. Mas com certeza o trabalho de manutenção desse único vagão vai ser muito maior. Porque imagine, localizar um trem, ou melhor, localizar um item no meio de um aglomerado de coisas em um único vagão, complicado. Ao invés de termos um repositório específico para cada coisa. Nesse caso específico, né, nesse caso desse cliente, não, ao invés da gente optar por já sair criando os formulários e organizar, a ideia foi, primeiro, organizar a tela em abas. Então eu fiz um exemplo aqui dessa tela, né, onde pelo menos assim conseguimos ter uma noção do que é a dimensão do sistema, para só então começar a refatorar ele. Nos datamodos, a gente tem o mesmo problema. Geralmente eles até começam bonitinho, mas conforme eles vão crescendo, né, vai parecendo uma favelinha. Geralmente nesse canto aqui, no canto superior esquerdo, os componentes até são organizados, né? A gente tem vários datamodos onde eles são organizados, bonitinho, aí quando vê aqui para o canto inferior direito, ele já parece mais uma favelinha, né? O programador já começa a largar tudo e não se preocupa mais em fazer um alinhamento, porque tem um excesso de componente. Então, começa a ficar complicado, né? Como problema disso, por exemplo, a gente tem dificuldade em encontrar qualquer componente, o designer fica lento devido à renderização dos componentes. Quando eu mudo de uma tela para outra, ele começa a ter um delay alto, né? Vocês veem, ó. Então começa a ficar complicado. E outro que o próprio código-fonte acaba ficando gigantesco, porque a gente tem tanta coisa no formulário, tanta coisa no datamódulo, e a gente precisa se referenciar a esses itens, esses componentes, e o código também começa a inchar, e tudo isso dificulta a manutenção. Como é que se resolve isso? Não tem mágica. É colocar cada coisa no seu lugar. Por exemplo, cada uma das nossas abas, nós vamos ter que separar, criar o formulário, né, e ir ajeitando esse código. Claro, se a gente puder, por exemplo, concentrar as funcionalidades, criar um formulário base e fazer herança, muito melhor, porque aí nós vamos ter também um reaproveitamento de código. Vamos continuar a nossa lista de gambiarras pelo Samhain. O Samhain é uma gambiarra que ataca a unity do formulário principal.
E como essa gambiarra tem o poder de controlar outras gambiarras, ao ser possuído, a Unity do formulário principal passa a controlar tudo que é variável global, método, funções. Parece que tudo que for de uso comunitário do sistema tem que estar declarado no formulário principal. Só que o mais interessante é que ninguém deveria acessar o formulário principal. O formulário principal, ele tem a função de chamar os demais forms e não ser acessado por eles. Bom, mas depois nós vamos dar uma olhada nisso, porque isso também é uma outra gambiarra. Vamos voltar ao Sanheim. Quando falamos dele, nos referimos às variáveis como informações de login, dados da empresa que usa o sistema, né, uma série de variáveis que são declaradas no formulário principal e é de uso comunitário. Tem gente que coloca método de validação. Bom, tem lugares que a gente encontra até componente de conexão do banco colocado no formulário principal. Vamos dar uma olhadinha num exemplo aqui. Vamos ver aqui. Então, esse aqui é um formulário principal. Também aí foi resgatado de uma empresa. E aqui a gente pode observar que nós temos uma série de variáveis públicas. Temos aqui versão do sistema, nome do usuário, usuário grupo, nível do usuário, diretório de trabalho. Então é uma série de variáveis que vão estar sendo utilizadas em vários pontos do sistema. Então, o que a gente deve fazer nessa situação? Bom, podemos usar um padrão de projeto, né? Um design pattern chamado Singleton. Putz, agora ferrou, né? O cara começou a falar em design pattern, um monte de nome difícil. Galerinha, tô falando aqui de Singleton. 15 em cada 10 artigos de padrões do projeto fala de Singleton. A maioria das pessoas que dizem que vão escrever uma série sobre padrões de projeto começa pelo Singleton e não escreve mais nada. Então, Singleton todo mundo tem que saber, tem que estar na cabeça. Mas, para quem não está familiarizado com o padrão, vamos para a definição do Wikipedia, né? Que é uma das fontes de informações mais precisas do mundo. Bom, Singleton é um padrão de projeto de software do inglês Design Pattern. Esse padrão garante a existência de apenas uma instância de uma classe, mantendo um ponto global de acesso ao seu objeto. Nota linguística. O termo vem do significado em inglês quando se resta apenas uma carta nas mãos, num jogo de baralho. Ou seja, se eu preciso ter as informações de usuário logado, né, em vários pontos do meu sistema, eu posso usar um objeto Singleton, já que não vamos ter mais de um usuário logado em nosso sistema. Quer ver? Vamos dar uma olhadinha nessa Unity, a usuário, aonde eu implementei a classe TUsuário. Ela, se vocês visualizarem, ela tem uma class property, ou seja, uma propriedade da classe. Eu não preciso criar o objeto para acessar essa propriedade, né? Até no caso, é justamente isso que essa propriedade faz. No momento de leitura dela, nós vamos verificar a minha variável fusuário, que é uma class var. Então, ela existe? Não, ela não existe. Então, ela vai ser criada e o result dela vai ser essa minha instância. Caso ela já exista, eu sempre vou retornar a mesma variável. Eu gosto de usar no nome da property o mesmo nome da classe. Tem gente que gosta de utilizar instance, getObject. Aí varia, né, digamos assim, da escola do programador. Então, agora em qualquer lugar do meu sistema em que eu queira utilizar as informações de usuário, basta eu fazer o uso da usuário e utilizar essa minha classe, né, e fazer a chamada desse meu objeto. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, usuário. Então eu vou ter tusuário, ponto usuário, por exemplo, ponto nome.
Vou colocar aqui, vou fixar, tá? Digamos Muca. Isso quer dizer o quê? Quando eu for setar o nome para o usuário, ele vai verificar, existe o usuário, vai acessar a minha propriedade. Existe, que nem a gente viu antes. Não existe, cria, se já existe, utiliza o mesmo. Tem gente que às vezes não gosta, por exemplo, de usar tusuário, ponto usuário, acha que fica meio repetitivo. Eu gosto de utilizar junto com os meus objetos Singleton de uso global aí da aplicação, eu gosto de utilizar um outro design pattern, que é chamado de fachada ou facade. Eu gosto de criar então uma unit chamada o sistema, onde eu vou ter uma classe chamada tsistema, e dentro dela eu vou ter essa chamada para os meus objetos Singleton. Então essa classe é literalmente uma fachada, porque ela não faz nada. Ela simplesmente retorna, né, de uma maneira mais visual, então, esse meu objeto. Então como é que eu vou acessar ele? Lá no nosso formulário tem uma outra chamada aqui, né? Opa, vamos fazer essa outra chamada, que ao invés então de tusuário.usuário.nome, seria tsistema.usuário.nome. Isso também dá algumas vantagens utilizar dessa forma. Uma é que, por exemplo, outros objetos Singletons, digamos, dados da empresa, vai ser também tsistema.empresa.nome.cnpj. Então eu consigo fazer um concentrador desses meus objetos em uma única unit. Claro que se eu for tentar reaproveitar alguma coisa, essa unit eu não vou levar para outro sistema, ela vai ser de uso exclusivo deste, porque ela está concentrando bastante código, provavelmente coisas específicas para o sistema que eu estou desenvolvendo. Outra vantagem também é que se eu não fizer uso da unit de usuário, eu não tenho como construir, né, fazer um create de ter usuário por fora, né, sem utilizar o tsistema, porque através do tsistema eu não vou ter acesso à classe tusuário, então logo eu não posso fazer um construtor dela. E como o construtor de objetos no Delphi é público, lá no raiz, lá no TObject, eu não tenho como diminuir o nível de visibilidade. Vamos falar agora de uma outra gambiarra, que é a gambiarra geleia. Essa gambiarra, ela ataca métodos de uma unit. Ao serem possuídos, esses métodos passam a devorar e incorporar outros métodos. Isso acaba fazendo com que os métodos que estão sobre essa possessão fiquem extremamente inchados e difíceis de compreender. Eu tenho dois exemplos aqui que a gente pode dar uma olhadinha. Eu tenho um método aqui, é um método de criação de um formulário principal, e a gente pode ver que ele tem um tamanho bem considerado, né? Vamos descendo, descendo, até chegar aí no final dele. Então, a ideia é que eu não tenha métodos deste tamanho, né? A ideia é que eu tenho vários métodos pequenos. Tem linhas de desenvolvimento que defendem que um método não pode ter mais que 7, 15 linhas. Quem dirá 100, 200, 1000 linhas. E como resolver isso aqui? Uma das técnicas que eu mais gosto, é a técnica do baby step. É pegar e resolver pequenos problemas de cada vez. Por exemplo, vamos pegar um bloco de código aqui. Se eu tenho um bloco que diz aqui, ó, habilita o menu e os botões conforme a opção de abertura dos arquivos, eu posso criar um método habilitar o menu conforme a opção de abertura de arquivos. Tá, Muca, mas o nome do método vai ser esse? Exatamente. Eu posso criar uma procedure que seria a procedure habilitar menu, posso botar aqui e botões conforme opção
de abertura de arquivos. Pergunta se alguém vai ficar com dúvida de qual é o propósito desse método, certo? Então, conforme eu for acertando esses pequenos problemas, a tendência é que eles diminuam consideravelmente. Imagine o seguinte, é a ideia do chão sujo. Se eu tenho um chão sujo, jogar mais um papel nele não vai fazer diferença nenhuma. Agora, se eu tenho um chão limpo, ninguém vai querer jogar sujeira nele, porque ele está limpo. Então, nos métodos funcionam da mesma forma. Se eu tiver métodos pequenos, o programador que for implementar, ele vai olhar, vai verificar, né? Pelo menos vai ter que ter esse tino de, se eu tenho um método pequeno, por que eu vou botar um bloco de códigos grande? Vou pegar e vou criar um outro método e fazer uma chamada para ele. Então, isso também tem a famosa regra do escoteiro, onde o escotismo define que todo lugar que você vai, você tem que deixar ele um pouco melhor de quando você chegou. Então, todo código que você mexer, você tem que pelo menos dar uma pequena ajeitada para ele ficar um pouco melhor de quando você começou a mexer nele. Outro exemplo que eu tenho aqui é de um método para gerar arquivo, eu chamei aqui o btn geleia, onde ele tem uma série de outros métodos dentro dele. Isso faz o quê? Isso diminui a minha visibilidade para manutenção. Ao invés de eu ter todos os meus métodos declarados bonitinho dentro da minha classe, certo? Eu só tenho uma chamada de um botão aqui. Aí todos os outros métodos ficam, de certa forma, escondidos dentro desse método externo. Isso faz também com que dificulte a minha manutenção, porque eu não tenho uma forma legal de navegar, uma forma fácil. Toda vez que eu for navegar, eu navego do implementation para a seção do código do método propriamente dito. E os demais métodos eu tenho que ou minimizar eles ou percorrer dentro deles. Isso também torna o método bastante inchado. Uma solução para isso é a gente criar uma classe de apoio. E aí colocar esses métodos, no caso eles podem ser privados, e ter criar um método principal, pode ser um construtor ou uma chamada, né, para esse nosso objeto que vai ser instanciado, e ter então todo esse meu código isolado. Robert Martin, também conhecido aí como Uncle Bob, que é um dos primeiros Gambusters, ele popularizou uma técnica que hoje é conhecido como 5 princípios SOLID, que é o seguinte, é o princípio da responsabilidade única. Vamos pegar um exemplo onde uma classe ela tem que ter um único propósito. Por exemplo, se eu tenho uma classe de exportação de arquivos, a ideia é que essa classe exporte apenas arquivos, que ela não salve registros no banco, que ela não busque informações de usuário, que ela salve arquivos. Outro princípio é o princípio do aberto e fechado. Digamos que essa minha classe, o propósito dela era salvar arquivos texto. E aí eu vou precisar salvar arquivos XML. Então a ideia é que eu tenho uma classe base que não vai ser alterada e a partir dela eu crio então uma classe herdada para fazer essa persistência do meu arquivo texto e do meu arquivo XML. Então, ela fica aberta para ser expandida, né, para ser estendida, mas as alterações na classe base, a ideia é que não sejam feitas. Outro princípio é o princípio da substituição Liskov, onde diz que as classes filhas elas podem ser substituídas pela classe pai. Imagina que eu tenho lá uma chamada que em algum lugar do meu sistema eu passo então essa exportação para TXT. Eu tenho que poder também, em um determinado, dizer, não, agora ao invés de ser uma exportação TXT, eu vou passar lá a classe TExportação. E com isso eu vou poder usar o polimorfismo e vou poder passar tanto uma classe de exporta XML quanto exporta TXT. Outro princípio é o princípio da segregação de interface,
onde eu não devo declarar em uma classe métodos que eu não vou usar. Por exemplo, se eu tenho lá, vou criar um método de validação de nodo para minha classe de exporta XML, isso vai ser feito lá na minha classe exporta XML e não na classe base da exportação de XML ou exportação de arquivo TXT. E temos, por fim, o princípio da inversão de dependência. Esse princípio ele é um pouco mais complicado, mas ele, resumindo, ele diz que as classes não podem ter uma dependência específica da sua, digamos assim, da sua classe implementada. Eu não posso ter, por exemplo, uma classe de documentos jurídicos que vão fazer uso digamos assim, documentos jurídicos que são herdados de uma classe base ter documentos que vão fazer uso da exportação XML. Aqui a gente tem que ter uma conversação entre as classes pai. A classe documento vai poder acessar, então, a classe de exportação. E assim eu também posso usar o polimorfismo para fazer a substituição da classe, né, na hora fazer através da abstração do polimorfismo, passar então as classes descendentes, que seriam então, eu vou usar um documento para a empresa, onde eu vou fazer uma exportação para arquivo texto. Então eu faço essa utilização. Isso é bem interessante, isso está lá no livro Código Limpo, do Robert Martin. É uma sugestão de leitura aí, é excelente esse livro. Vamos ao Bugman. O Bugman ele adora amedrontar as classes que estão dentro de Unity. Ou seja, quando o Bugman aparece, as classes vão embora e acaba sobrando apenas os métodos. Ele costuma assombrar as units de funcionalidades. Temos aí a nossa famosa ufunções, onde geralmente o que nós temos? Vários métodos soltos sem nenhuma orientação objeto. Vamos dar uma olhadinha num exemplo que eu fiz aqui. Olha só, eu tenho aqui, seguir aquele mesmo padrão que todo mundo adora fazer, que é a Unity funções, e nela eu coloquei um método chamado valida_cpf. Qual é o problema desse método? Se a gente for visualizar uma chamada para ele, de certa forma, não temos muitos problemas em utilizá-lo. Apenas fazemos a chamada, ele vai fazer a validação e vai retornar. O único problema é que isso não é orientado a objeto. Se não é orientado a objeto, não estamos seguindo as melhores práticas de desenvolvimento. Então, como é que eu posso fazer isso aqui de uma maneira simples e orientada a objeto? Uma solução é utilizar class métodos. Então, aqui eu tenho uma class function, criei uma classe chamada validador. Então, eu posso concentrar todas as minhas funcionalidades de validação dentro dessa classe, numa unit exclusiva para isso, e fazer, então, o mesmo método que eu tenho no funções, eu faço dentro de uma estrutura de classe. A chamada vai ser muito semelhante à chamada anterior. Se eu dar uma olhadinha aqui, então eu tenho tvalidador.cpf. Então, quando eu quiser, por exemplo, fazer uma validação de CNPJ, eu vou ter lá tvalidador.cnpj. Uma validação de valores, tvalidador.valores mínimos, valores máximos, algo desse tipo. Fica fácil também a documentação. Por exemplo, eu tenho um programador novo na minha equipe e ele precisa fazer algo relacionado à validação. Em vez de eu chegar para ele e dizer, joga lá no funções mais um método, a Unity já vai estar lá com 500 mil de linhas, eu digo para ele, não, dá uma olhadinha na Unity de validação, vê a classe de validação e, se o método não estiver lá, tu coloca. Se for uma Unity, se for um método referente a cálculo, a concatenação de string, trabalho com data, eu crio units específicas para esse trabalho. E não jogo tudo dentro do funções sem ter uma estrutura orientada a objeto e uma organização para trabalhar com isso. Seguindo aqui, temos a Akira. A Akira, ela utiliza os seus tentáculos
para conectar fontes de maneira circular. Quando os formulários, as units, elas são possuídas pela Kira, elas começam uma a acessar as outras. Então, a gente falou lá no início do formulário principal, que tem muita gente que utiliza o formulário principal até para fazer conexão com o banco de dados. A ideia do formulário principal é que ele acesse os outros formulários e nenhum formulário acesse ele. Quer ver? Eu fiz um desenho aqui. Então nós temos o formulário principal acessando o form nota, acessando o form cadastro de pessoas, acessando o form cadastro de produto, e esses formulários acessando o formulário principal. E tenho para cada um deles um data módulo e acontece a mesma coisa. Tanto o formulário principal, tanto os formulários acessam seus data módulos, como os data módulos acessam seus formulários. Então, tudo faz de tudo. Aí surgiu uma necessidade, tenho lá o meu sistema, que tem um cadastro de pessoas, e surgiu agora a necessidade aí de um cliente que ele quer apenas um sistema de mala direta. Então eu penso, vou isolar o cadastro de pessoas, que vai ter o que o meu cliente quer, e consigo aí faturar algo sem ter muito trabalho. Só que o que acontece? A partir do momento que o meu formulário de cadastro de pessoas acessa o formulário principal e o formulário principal acessa os demais sistemas, os demais formulários, units, fontes, eu vou acabar tendo que gerar um novo executável levando todo mundo junto. Ou seja, eu vou ter um sistema que tem apenas um cadastro de pessoas e vai ter lá 50 megas. Então a ideia é como é que a gente pode escapar disso? Evitando as referências circulares. Eu faço o meu formulário principal apenas acessar os formulários e nenhum outro acessa ele. Se eu precisar, por exemplo, levar que um cadastro atualize algo no formulário, eu envio um método, faço um método, assim como funcionam os eventos. Eu forneço para o meu cadastro de pessoas um label, posso fornecer uma barra de progresso, ou mesmo receber um método formulário principal. Então, dessa forma, eu não faço uso do formulário principal, ou mesmo data módulo. Eu preciso, meu formulário de cadastro, ele precisa que, ao percorrer uma query, seja exibido um gauge dentro do formulário. Então eu faço o quê? Eu posso enviar o gauge para o data módulo, criar uma propriedade gauge dentro do data módulo e passar esse meu gauge do cadastro de pessoas para ele, ou mesmo um método dentro do cadastro do data módulo de pessoas, onde eu vou enviar o método do formulário, assim como funciona um evento. Eu tenho lá um botão que tem um evento clique, e quando eu quero executar alguma coisa nele, eu estou passando para o meu botão esse evento. Quer ver? Se a gente, às vezes não fica muito visível isso dentro do ponto passe. Mas se a gente for olhar o DFM, eu tenho lá, eu tenho o meu botão TBTNWIT, o botão 1, botão 2, e eles estão fazendo o quê? Eles estão recebendo o evento button click 2. Esse button click, por exemplo aqui, o btn funções click, ele é um método do meu formulário, que está sendo passado para o método do botão. O meu botão não precisa acessar o formulário é que envia os métodos para o meu botão. Vamos então para a nossa última gambiarra do nosso catálogo, que é a véia. A véia, também responsável aí, que eu chamo do código zumbi. O que são esses códigos zumbis? São códigos que refletem memórias do passado, que ficam lembrando o nosso código-fonte de requisitos, do que ele já foi um dia. São blocos que são comentados e continuam populando o nosso código-fonte e nos dá a sensação de que não podemos apagar ele, porque pode ser que algum dia eu vá precisar desse bloco de código. Bom, já faz muito tempo
que nós temos controladores de versões. Existem várias ferramentas no mercado que fazem essa gestão de arquivos e em algumas das últimas versões do Delphi, elas podem ser integradas diretamente com a ferramenta, que seria o Subversion e o Git. Vamos dar uma olhadinha num código-fonte, onde eu tenho vários desses blocos comentados. Olha só, eu tenho uma condição aqui que foi comentada e continuou. Eu tenho vários outros blocos que podem ter sido refatorados. Alguns aqui eu até tenho algumas datas de 2010. Olha só, um baita trecho de código. Isso aqui a gente não precisa, isso só serve para uma coisa: ser deletado. Né? Quer ver o que esse código já foi? Vai lá no controle de versão e verifica, né? Vê o que foi atualizado. Para isso a gente tem o versionamento. O Delphi possui uma integração onde eu posso abrir um fonte diretamente de um controle de versão, do sistema de controle de versão, que pode ser o Git ou o Subversion. A partir do momento que eu seleciono, ele vai me pedir então a URL desse repositório. E aí eu faço o acesso dela, ele vai baixar esse fonte na minha pasta de destino e eu já posso sair trabalhando utilizando o controle de versão integrado com a nossa ferramenta. Então, não há desculpa para ficar mantendo código antigo. Como dizia a minha avó, né? Quem vive de passado mesmo é museu. Então, encerrando aqui o nosso catálogo, nós vamos fazer um breve adendo de como se tornar um Gumbybuster. Precisamos seguir pelo menos 5 valores, que são a comunicação. É preciso que todos os membros do desenvolvimento se comuniquem. Né? Ninguém sabe tudo e todo mundo vai saber alguma coisa. Se não tiver uma interação entre os membros, fica extremamente complicado conduzir um desenvolvimento de forma eficiente. Precisamos ter feedback. A gente precisa mostrar o que estamos fazendo e receber um retorno a cada etapa concluída. Não dá para esperar o final do projeto para descobrir se aquilo que a gente fez realmente está certo ou não. Coragem é um ponto bastante importante. Não podemos ficar omissos para as gambiarras, precisamos corrigi-las. Lembrem-se da técnica do escoteiro, né, da regra do escoteiro, onde toda vez que a gente mexer num código, temos que deixar ele um pouquinho melhor, né, um pouco de baby step e sempre para refatorar. Refatorar é preciso, temos que lavar a louça, né, precisamos deixar o nosso código limpo. Simplicidade é fundamental, né, mantenha-se simples. Você não precisa ser Albert Einstein e construir um código para viagem no tempo. Você precisa construir um código que as pessoas entendem. Tem um ditado na informática que diz: qualquer um escreve um código que o computador entenda, mas escrever um código que uma pessoa entenda já é outra história. E respeito, que é fundamental. É preciso respeitar todos os envolvidos no desenvolvimento, é preciso saber ouvir, é preciso entender, respeitar os pontos de vista e tentar sempre tirar o melhor de tudo. Esses valores dos Gumbybusters na verdade, os valores do desenvolvimento ágil. Então, todo desenvolvedor que segue a metodologia ágil, na verdade, é um Gumbybusters. Importante também os treinamentos. Né? Você quer se tornar um Gumbybuster, os centros de treinamentos oficiais dos parceiros embarcadeiros, eles estão prontos para transformar vocês de coelhinhos assustados, com medo de qualquer uma gambiarra por aí, em verdadeiros caçadores de gambiarra. Vocês podem procurar qualquer uma das nossas academias de cadetes e desse jeito vocês não vão ser mais vítimas das suas próprias gambiarras e vão se tornar verdadeiros Gumbybusters. Essa apresentação
Então é uma homenagem aí, de certa forma uma paródia em cima do filme dos Ghostbusters, né, dos Caça-Fantasmas, e é uma homenagem ao Harold Ramis, que é ator e roteirista do filme, que morreu aí em 2014, então resolvi fazer essa homenagem para ele. E lembrar aí de um dos principais ditados dos Caça-Fantasmas, que é não cruzem os raios. Então, muito obrigado a todos. Segue aí o meu contato, né, mucadev@gmail. Qualquer informação aí sobre treinamentos, vocês podem entrar em contato com a Aquasoft, que é o nosso parceiro de treinamento aqui no Rio Grande do Sul. Muito obrigado a todos, um grande abraço.